Amigos queridos, quanta alegria em nossos corações por estarmos reunidos em nome de Jesus, neste ambiente sereno, pacificado pelas vibrações do bem e da verdade, por esses amigos que ombreiam conosco a existência na terra, nas lides de cada dia. Quanto somos felizes, Senhor, por estarmos entre corações tão queridos, que vibram no diapasão dos nossos mesmos sentimentos, do ideal de servirmos a causa do Cristo na terra. Reconhecemo-nos, Senhor, pequeninos, mas dispostos a contribuir com a nossa migalha de oferenda à obra do Criador na terra. Jesus, Mestre amado, seu olhar compassivo se estende à humanidade da terra, alentando-nos de esperança e paz, de que é chegado o tempo do reino de Deus ser edificado na instância da consciência dos homens, para que, edificados na fé e fortalecidos no bem, possamos seguir qual levedo que fermenta a massa, pequenos pontos de trabalho no bem. Assim, somando os nossos esforços, com esperança e paz em nossos corações, agradecemos a presença confortadora e amena dos Espíritos responsáveis por este Evangelho, para que nos amparem, nos fortaleçam e nos guardem em sua paz, hoje e sempre. E que assim seja, Senhor. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro o coração. E o item que nós estamos mergulhados para reflexão é sobre o escândalo. É preciso que haja o escândalo. É necessário que o escândalo venha, porque estando os homens em expiação sobre a terra, punem a si mesmos pelo contato com seus vícios, dos quais são as primeiras vítimas, acabando por compreender seus inconvenientes. Isso é muito importante da gente compreender que nós punimos-nos uns aos outros pelo grau de imperfeição que há em nós. E isso faz com que o outro, muitas vezes a quem foi o objeto do nosso mal, revide. E revide de uma forma tão intensa e aguda que nos faça pensar se eu quero mesmo fazer de novo o mal, se eu estou disposto a receber o bem que eu criei para mim. É bem interessante esses primeiros estágios primitivos de relacionamento. Se eu sou cruel com uma pessoa, ela será muito cruel comigo. E eu vou percebendo se eu suporto a crueldade do outro, a ponto de não querer mais ser cruel pela consequência dos atos cruéis que hão de vir em minha direção. Então, nós somos as primeiras vítimas de nós mesmos. Quando estiverem cansados de sofrer no mal, procurarão o remédio no bem. Então, o Evangelho está mostrando que, às vezes, para os espíritos mais endurecidos, ele precisa ir até o último momento do mal. Que nós estamos vendo nessa transição planetária, muitos desses espíritos que estiveram por muitos séculos chafurdados no mal,
tiveram a oportunidade redentora das reencarnações atuais, para que eles possam ter uma chance de começar a construir o bem, se quiserem. Então, vamos pensar em nós. Será que nós, diante dos males que nos acometem, né? Se nós já estamos cansados de nós mesmos, de sermos ainda tão cruéis, tão maledicentes, né? Tão intempestivos, o que mais será necessário para nós acordarmos? O que mais? Quando estiverem cansados de sofrer no mal, procurarão o remédio no bem. A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo de castigo para uns e de prova para outros. É assim que Deus faz emergir o bem do mal, e os próprios homens utilizam as coisas más ou mais vis. O mal que eu recebo de alguém, além de ser a consequência dos meus atos, aquele alguém é instrumento da justiça divina ainda nesse grau primitivo que nós estamos. Os nossos ofensores, os nossos obsessores, os nossos antagonistas, não deixam de ser instrumentos da justiça divina. Mas o fato deles estarem a serviço da justiça divina não os isenta da responsabilidade que arcarão com esses atos. Olha que complexo é a justiça divina. A pessoa está, pelos vícios que a acometem, sendo instrumento da justiça divina para alguém, mas isso não a isenta do mal que ela esteja praticando. Então, é por isso que nós vamos entender como que o bem emerge do mal. Cansados de errar e já tendo uma pequena aquisição no bem, pequena que seja, o bem é superiormente maior do que o mal a nível vibracional, então o pequeno bem que já construímos é suficiente para espancar as trevas que nos acometem ainda. É aquela imagem antiga que é importante a gente relembrar. Se nós estivermos nesse salão grande e ele fosse hermeticamente fechado e nós estaríamos num volume de escuridão absoluta, se nós acendêssemos um fósforo, a chama pequena do fósforo e breve já seria suficiente para nos dar claridade de caminharmos. Isso para a gente ver a equivalência do bem em relação ao mal. Então, o espírito muitas vezes está no máximo da crueldade, mas ele tem uma chama. Pequena que seja, ele tem uma chama. Ele tem potencialidades divinas ali. E que quando nós tivermos sentimento para perceber a potencialidade divina dos nossos maiores antagonistas ou desafetos, nós vamos avançar na direção daquele espírito e não na direção daquela personalidade que ainda está tão doente quanto a nossa. Então, é muito importante como que a reação desses vícios serve ao mesmo tempo de castigo para uns e prova para outro. A prova é aquele que recebe o mal do outro, mas o outro não está isento do mal que está sendo praticado, haverá consequências. Então, é assim que Deus faz emergir o bem do mal, e os próprios homens utilizam as coisas más ou mais vis. Porque, obviamente, que o mal não é criação de Deus, é uma contingência do momento evolutivo que o espírito está. Então, mas se não houvesse mais culpados, não haveria mais necessidade dos castigos. Suponhamos a humanidade transformada em homens de bem. Ninguém procuraria fazer o mal ao próximo e todos seriam felizes, porque seriam bons. É uma escolha ser bom. É uma escolha ser justo, é uma escolha ser verdadeiro, é uma escolha ser fraterno. Eu escolho e construo. Muitas pessoas nos dizem que estão trabalhando isso consigo.
E nessa frase de uma eterna continuidade, de uma construção que não se efetiva, nós estamos percebendo que a pessoa está esperando isso acontecer. Ela não está tomando uma decisão para vir a ser. Ela está esperando ser boa, ela está esperando ser fraterna, ela está esperando. Quando a pessoa diz, eu estou trabalhando isso comigo num tempo que durou 5 anos, 10 anos, quantos anos? Então esse é o quanto eu quero ainda me demorar no mal que trago comigo. Eu escolho o mal que está em mim. Espera um pouco, já já eu mudo, mas agora ainda não. Mas espera um pouquinho, depois eu mudo, mas agora ainda não. Quando essa decisão da mudança precisa ser uma decisão que intercepta aquele fluxo doente em nós dos vícios para dizer, cansei de sofrer. Porque o sofrimento é o erro. Se eu disser cansei de errar e cansei de sofrer, é a mesma coisa. Porque os nossos erros geram sofrimento para nós. Então, quando estiveres cansados de sofrer, procurarão o bem. Mas a humanidade não haveria mais necessidade de castigos, porque não há mais necessidade do mal. Nós já não somos mais ignorantes. Nós não podemos alegar ignorância sob pretexto algum. O Evangelho de Jesus precisa compor a nossa vida. E ainda que super imperfeitos, não precisamos fazer o mal, ainda que imperfeitos. Mas podemos fazer tão somente o bem. Tal é o estado dos mundos avançados, de onde o mal foi excluído. Tal será o da Terra quando tiver progredido suficientemente. Então, a gente vai trazer também uma mensagem de Emmanuel, aqui do Justiça Divina. Nós estamos nessa linha de pensamento, né? Por que é necessário o escândalo? Porque é necessário que o mal que existe em nós venha à tona, incontestemente. É necessário que o mal venha à tona? É necessário que o mal venha à tona, mas que pena que você cometeu o mal. Mas ele vai vir à tona. E por que ele vem à tona? Porque os males que estão nos porões escuros e sombrios da nossa anterioridade precisam emergir até a nossa percepção consciente. É isso que a doutrina espírita faz conosco. Tira as nódoas escuras dos porões da alma e evidencia para nós mesmos. Enquanto eu não tomar consciência dos males que me acometem, eu não sei saná-los conscientemente. Então, por que a doutrina espírita, maiormente a evangelização, tem nos mostrado a compreender a nossa anterioridade, a perceber as nossas tentações, a perceber o arrastamento das más paixões, porque essa é a lucidez. Então é preciso que o escândalo é o quê? As sujidades que estão nos porões escuros e sombrios meus, que emergem, afloram na superfície, eu os percebo e escancaro para todos. Por que é necessário? Porque é necessário que o espírito se responsabilize e repare os próprios erros. Ontem nós falamos daquele pai que não queria que o seu filho passasse nenhum dissabor, que não fosse para o mundo, que o protegesse de tudo e de todos, que nem na escola precisava ir, trazia a escola para dentro de casa, e quando ele se tornou adulto e que era a hora de ele ir para o mundo, ele maldiz o pai, que o pai foi cruel com ele, não permitindo que ele amadurecesse. Deus, Pai amantíssimo, permite que amadureçamos. Por isso nos dá a condição de arcar com a consequência dos nossos atos. Existe justiça, mas existe compaixão. E essa compaixão e justiça, aqui no livro Justiça Divina, vai dizer assim: o amor universal favorece o levantamento da escola, mas se te negas a aprender, ninguém te pode arrancar as trevas da ignorância. O benefício da lei é para todos, mas o aproveitamento da oportunidade é para aqueles que querem
Isso é um respeito à evolução de cada um. A divina presciência estabelece regras e meios para a higiene, por exemplo. Mas, se desertas do cuidado para contigo, albergarás no corpo largo pasto à imundície. O recurso vem, a oportunidade surge, mas eu preciso saber se eu quero aproveitar para mim ou se eu faço de conta que aproveito e não aproveito. E falo, estou trabalhando isso comigo. A infinita bondade inspira a elaboração de remédios, que isso são inspirações divinas para que a medicação chegue a todos, que alivie ou cure as nossas doenças, nessa ou naquela circunstância difícil. Mas, se recusas o medicamento, continuarás sofrendo desequilíbrio. Então, a compaixão de Deus, através das leis, para conosco, mas nós precisamos dizer, agora é o momento de eu reverter o mal que há em mim. A providência divina, vigilante, suscita a formação de recursos para cultivo e defesa da gleba. Mas, se foges ao trabalho, a breve tempo terás no próprio campo vasta coleção de espinheiros e serpentes. Quantas analogias felizes Emmanuel traz para nós, amigos, de dizer que ninguém está ao desamparo, que ninguém sofre, que não seja por leis sábias e justas chamadas expiações e provas, que nos vão conduzir ao roteiro do qual nós saímos, porque nós fomos seduzidos por atalhos, chamados ilusões do mundo, e agora estamos sendo chamados a seguir de novo na reta. E quanto tem sido difícil para todos nós retomar o caminho. Como nós vamos retomar o caminho? Dentro de um planejamento reencarnatório. Esse é o roteiro. Então, a providência vigilante suscita inúmeros recursos. Então, traz para nós as condições de habitação, de higiene, traz para nós a condição do trabalho, traz para nós a medicação que nos falta, traz para nós o cultivo das glebas, enfim. As oportunidades são imensas, mas são desafiadoras. Por que desafiadoras? Porque nossa bagagem no bem ainda é tão, falo quanto a mim, insuficiente, que é lutando muito para a gente conseguir. É lutando muito. Para aquele que está pronto, ele luta com outras dificuldades, mas não para vencer o mal em si. Nós estamos ainda lutando para vencer o mal que há em nós, lutando muito. Deus dá a semente, mas pede serviço para que o pão apareça. Espalha ensinamentos, mas pede estudo para que haja aprimoramento do espírito. Então, não procures enganar a ti mesmo, aguardando compaixão sem justiça, que é a mesma lição de ontem. O pai humano, querendo superproteger o seu filho, porque a superproteção, querer isentar o outro de tudo, é desamor, viu, amigos? Chama desamor. A superproteção é eu não dou conta de amar, então eu poupo de tudo. Faço coisas, porque os meus sentimentos ainda não são aqueles sentimentos amadurecidos que ajudem o espírito a fluir para o mundo. Pensa neste pai de ontem, que tudo tolheu do seu filho, e no final o filho sente que o pai foi cruel porque o despreparou para a vida. E imaginem quando nós estamos no marco zero de uma grande jornada e alguém nos coloca a mão nos ombros, uma mão calorosa e amiga, e disse, siga meu filho, estarei contigo. E vai até um ponto com ele, e depois o ampara, o protege, mas possibilita que ele esteja na vida. Então, quando nós estivermos assim muito
muita dificuldade para compreender isso, vamos olhar se o nosso amor é amadurecido por aquele espírito ou se é um amor infantil. Então, não procures enganar a ti mesmo, aguardando a compaixão sem justiça. Porque a compaixão faz parte da justiça divina. Mas a consequência dos nossos atos, passaremos. Quando a gente pede para alguém fazer por nós o que nos cabe fazer, e alguém faz por nós o que nos cabe fazer, isso é um bem ou é um mal? Vamos questionar. Me cabe fazer, mas eu peço para minha mãe, ou para o meu pai, ou para o meu irmão fazer por mim? É um bem ou um mal? É um grande mal, porque eu perco a oportunidade de aprender uma experiência nova. Então anota os fenômenos da existência e reconhecerás que a vida te concede guias, explicadores, estradas, máquinas. No entanto, exige que penses com a própria cabeça e ande com os próprios pés. Se no processo educativo nós tivermos essa pauta, chega o momento que o espírito já tem condição de caminhar com as suas próprias ideias, com seus próprios pés, fazer a sua experiência. Então, essa reflexão de hoje em relação aos nossos atos gerarem consequência. Amigos, quão importante é nós compreendermos que ao longo da nossa vida é necessário que nos preparemos para as adversidades da vida, porque necessariamente elas chegarão até nós. E nós vamos sobreviver a essas dificuldades de acordo com as nossas construções, com o quanto nos empenhamos ao longo de uma existência de buscar os recursos necessários para que nós possamos lidar com as dificuldades que nos chegam e que muitas vezes nos parecem muito maior do que aquelas que nós poderíamos suportar. Então, ter esse entendimento é muito importante. E quando não temos essa visão, e muito menos a intenção de nos prepararmos ao longo da existência, é muito provável que sejamos surpreendidos por situações que vão causar a nossa derrocada existencial. Então, nós estamos, desde ontem, lendo o texto do livro Justiça Divina, intitulado Exames. E Emmanuel diz assim: aclara os menores impulsos do coração, deixando-os à mostra. Amigos, vamos entender isso. Os nossos impulsos das emoções, que advêm das emoções, que denotam o desequilíbrio que trazemos em nossa intimidade, eles precisam ficar à mostra, não como atitudes destrambelhadas, não como ações desgovernadas do espírito que denotam a falta de educação, de equilíbrio. Mas nós precisamos realmente observar isso em nós e deixar à mostra, para que tenhamos tempo suficiente numa existência de trabalhar essas questões,
para que estes impulsos que nós trazemos em nossa intimidade não chegue a consumir-nos naqueles momentos de dificuldade extremada. Então, quando nós falamos ontem que a dor é o agente de fixação, nós vamos ver quantos espíritos, na hora de um momento, de um revés na existência, por exemplo, um revés financeiro, não partem para o suicídio. Quantos espíritos, na hora do rompimento de um relacionamento, não partem para o homicídio? Porque na hora da dor, o espírito fixa com a sua atitude, com o seu pensamento, com aquilo que ele está vivenciando, o que nós estamos verdadeiramente buscando na nossa intimidade. Então, se nós não temos esse mais profundo entendimento sobre nós mesmos, sobre esses impulsos que trazemos em nossa intimidade e não gastamos as horas, os minutos, os segundos da nossa existência na educação de nós mesmos para que esses impulsos não nos dominem, eles vão aparecer na hora da crise, da dificuldade, e com isso nós podemos sucumbir. Então, ele continua: em razão disso, cada problema que te procura é semelhante ao trabalho de análise dirigida, como que radiografar-te certas zonas do ser, de modo a verificar-lhes o equilíbrio. Então, como nós falamos ontem, há situações que tão pouco trabalhadas na nossa intimidade, que quando elas surgem na nossa vida cotidiana, elas nos arrasam, ela nos rouba muitas vezes a própria existência. Então, refletir sobre isso, fazer esse exame íntimo para ver quais são as nossas reais suscetibilidades, é fundamental para que tenhamos êxito reencarnatório. Porque é nessas fragilidades, é sobre os aspectos que nós não suportamos, é que a adversidade vai surgir. Porque é sobre esse aspecto que nós temos que nos educar. Então, desenvolver uma fé, estabelecer um trabalho rotineiro, cotidiano, diário, no bem, é que vai fortalecer em nós esses pilares que vão nos manter em pé na hora da crise. Então, quantas horas, quantos dias, quantos minutos, quantos segundos gastos numa existência com o nada, com coisa alguma. E esse tempo desperdiçado, esse tempo, ele vai fazer falta na hora da adversidade, na hora que o escândalo chegar, seja ele de que natureza for. Então, fazer esse exame em nossa intimidade é realmente fundamental. Nós vamos dando sequência a esse estudo, porque se não aprendermos a nos
examinar na hora certa, no tempo certo, certamente vamos nos entregar ao desequilíbrio total quando as adversidades chegarem. Vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nós te buscamos nesta hora para que o Senhor nos envolva em vibrações de paz e de equilíbrio. 1000 vezes obrigado, Mestre, por nos alertar, por nos ensinar a adquirir o equilíbrio necessário para nos mantermos fiéis aos compromissos assumidos, que hão de nos tornar espíritos melhores. Nesta manhã gloriosa da nossa vida, rogamos em favor daqueles espíritos afeitos aos nossos corações, que se encontram em momentos delicados, com dificuldades extremadas, necessitados de luz e de amparo. Socorre, Senhor, estes irmãos, encarnados e desencarnados. Liberta-os do mal, dos maus pensamentos, das emoções corrompidas, para que eles, libertos, possam seguir caminhos mais luminosos. Ampara nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa e fortalece-nos para que possamos estar todos em seu nome, Senhor. Que nós, brasileiros, possamos estar a postos para servir na grande causa de fazer deste país a pátria do Evangelho. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, agora e sempre.